É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a todos, em nome da faculdade, em meu próprio nome. É muito bom vermos pessoas de carne e osso e vermos pessoas numa sala, e também é muito bom a ocasião que nos junta hoje aqui. Trata-se da última lição da professora Isabel Fernandes. A última lição é uma tradição que nós temos, mas eu tiraria a tonalidade melancólica do adjetivo, porque realmente o que a professora Isabel Fernandes vai fazer é fazer aquilo que ela fez toda a vida, isto é, dar uma aula. E nós todos, como muitos de nós, vamos beneficiar da aula que ela nos vai dar. E, sem mais, professora Isabel Fernandes. À diretora do Centro de Estudos Anglísticos, professora Adelaide Serras, por terem tornado possível este reencontro, se quiser. Aproveito para agradecer também a quem com eles generosamente se empenhou na concretização deste momento, às minhas queridas colegas Alexandra Assis Rosa, Rita Queiroz de Barros e Teresa Casal. O meu obrigado ao Serviço de Informática, ao Sr. Paulo, ao Sr. Arménio, também ao chefe do Serviço de Informática, pela paciência e pelo apoio que recebi nesta circunstância. E, enfim, parece que está a ser possível transmitir isto online, em stream, enfim, coisas muito sofisticadas. À doutora Valentina, pela intermediação que permitiu a presença dos meus pais hoje aqui. Uma palavra grata também para a minha estimada ex-aluna Daniela Coelho, que sei que teve colaborado nestes preparativos. Muito obrigada a todos. Nesta circunstância, e antes de dar propriamente início à minha apresentação, à minha lição, não posso deixar de referir a memória de dois mestres, há muito desaparecidos, mas nem por isso menos importantes no meu percurso, enquanto aluna e docente desta escola. Os professores Luís Filipe Lindley Sintra e Fernando Melo Moza. Deles guardo muito boas recordações e imensos ensinamentos. E passo de imediato à minha última lição, agradecendo sensibilizada a presença de tantos aqui e julgo que online, ainda que eu não saiba os números. À minha família, aos meus amigos, aos meus colegas, alunos, ex-alunos, bem-ajam por terem vindo ou por estarem a assistir virtualmente. Então, passar. Diz alguma coisa mal? Então a aula de hoje chama-se A Lentidão das Pequenas Coisas e tem duas epígrafes. A primeira é Friedrich Nietzsche e diz: por falta de tranquilidade, a nossa civilização transforma-se numa nova barbagem. Em nenhum outro tempo, os ativos, isto é, os intranquilos, valeram tanto. Logo, entre as correções que necessitamos fazer no caráter da humanidade, está a de fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Traz também a segunda citação de Gonçalo M. Tavares. Estar atento aos pormenores aparentemente inúteis. Eis em parte o que é a calma.
esse luxo urgente, sítio onde, apesar de tudo, se decide melhor. Vou começar por vos mostrar uma imagem e analisá-la lentamente. Depois falarei da pertinência da lentidão no ensino e na vida. E, por fim, analisarei um poema. Com isto, procurarei ilustrar algumas das ênfases do meu percurso enquanto docente e investigadora, designadamente a articulação entre a literatura e a arte visual, e, ao mesmo tempo, sublinhar a importância da leitura lenta e da atenção aos pormenores em qualquer uma dessas artes. Passemos então para a análise de uma imagem e eu vou começar por uma pintura sem identificar o seu autor, nem sequer falar de qual foi o contexto histórico em que ela surgiu. É a pintura só por si. Confrontado com esta imagem, molda sobre tela, o espectador precisa de algum tempo para se aperceber do que nela se passa, sobretudo se não conhecer o título. Temos 4 personagens, sendo as principais a rapariga de amarelo no lado direito e o homem atrás dela. O uso das duas cores vivas e contrastantes nas roupas dos dois, encarnado e amarelo, e o jogo de luz que nelas incide tornam óbvia a sua importância. De resto, sombra e luz dividem a tela verticalmente ao meio, dissociando as figuras de escuro à esquerda do par à direita. Contudo, a relação entre todas não é imediatamente clara. A posição da mão esquerda do homem no peito da jovem mulher sugere intimidade, mas pode parecer simultaneamente algo intrusiva, justificando talvez um rubor no rosto dela. Ou será que isso se deve ao vinho que ela terá bebido entretanto? Repare-se no copo que ela segura com a mão esquerda e no jarro imediatamente ao lado, em equilíbrio algo instável. O homem, cujo rosto está parcialmente tapado pelo chapéu, entrega-lhe qualquer coisa com a sua outra mão que ela parece disposta a receber. A mão direita dela surge aberta abaixo da mão dele e o olhar da jovem converge para a mão receptiva. O outro par da tela, cujo papel na cena também não discernimos à primeira vista, é composto por uma mulher mais velha vestida de preto, em contraste com as roupas garridas do par à direita, que se mostra visivelmente interessada na reação da jovem ao comportamento do rapaz. Há ainda um outro homem também de escuro, mas com uma bola de renda branca contrastante. É o único que olha divertido para fora do quarto, na direção do espectador, como se o convidasse a juntar-se e a fazer companhia ao grupo ou simplesmente a contemplar a cena. Mas será que ele mostra a cena com distanciamento irónico? Ou também como alguém implicado no divertimento? Ou será que está desconfortável por ter sido apanhado naquela companhia? O facto de ele segurar um copo que parece ser cerveja, além do instrumento musical, sugere o seu envolvimento na diversão coletiva. Como se vê, o sentido da cena não se torna imediatamente claro para o espectador. Um tapete e uma capa sobre um mureto ou balaustrada, ocupando a metade inferior da tela, ao invés de criar uma barreira física distanciadora, ajudam, neste caso, a captar e a encaminhar o olhar do espectador para a jovem, formando com ela uma espécie de triângulo e tornando-a protagonista indiscutível. Agora, aqui assim, obrigado. O gesto convidativo do homem à esquerda reitera este apelo visual ao espectador e contrasta com a atitude algo furtiva do outro homem, semi-visível, e com o mistério que liga as duas mulheres a estes dois homens, mistério que insiste em persistir. Não há dúvida de que o quadro exige uma atenção mais fina aos seus pormenores e um aprofundamento da leitura. Se olharmos com mais atenção, reparamos que o centro geométrico da tela coincide com as duas mãos, a da rapariga e a do homem encarnado, e com um pequeníssimo traço de tinta amarela que mal se vê. Encontra-se abaixo do polegar do rapaz à direita e quer o olhar deste, quer o da rapariga, focam-se neste ponto amarelo. Nesta altura, claro, já adivinharam do que se trata. É o recordo de uma pequena moeda de ouro.
Portanto, estamos aqui perante uma transação comercial de tipo peculiar que envolve duas mulheres e pelo menos um dos homens, o do casaco encarnado. Relativamente a este quadro, fizemos até aqui aquilo que Tara Patridge e Henry Stanton chamaram de minimal reading ou minimal interpretation, e que eles preconizaram relativamente a textos literários numa obra de 2015, segundo a qual as balizas criadas pela letra do texto estabelecem uma barreira a derivas interpretativas que vão além do que nele é patente, isto é, sem recurso, por exemplo, a informações sobre os contextos históricos de partida ou de chegada. No caso desta pintura, tratou-se até aqui de restringir a nossa análise aos elementos visuais disponíveis na tela, sem saber quem a pintou e sem sequer procurar conhecer o respectivo título ou contexto de produção. Ora, o acesso a esse tipo de informações torna-se, nesta altura, uma ajuda preciosa, até porque ainda estamos indecisos quanto ao que nela se passa. Avancemos então para uma segunda etapa na nossa leitura, socorrendo-nos de dados externos, não patentes na pintura. Trata-se de uma tela de Johannes Vermeer, um dos mais famosos artistas da Idade de Ouro da pintura holandesa. Nascido em Delft em 1632, Vermeer viria a morrer precocemente em 1675, deixando pouco mais de 50 obras concluídas. Foi o que podemos chamar de um pintor lento. Esta é uma das suas primeiras obras, realizada em 1656, conhecida pelo nome de A Alcoviteira, e este título ajuda a esclarecer a cena, cuja sobriedade, quando comparada com cenas semelhantes pintadas por outros pintores da época, a torna menos óbvia. Veja-se, por exemplo, esta outra pintura, muito menos equívoca, com o mesmo título e o mesmo tema, e que era propriedade da sogra de Vermeer à data em que ele realizou o quadro em análise. Voltemos então à nossa tela. Já podemos afirmar que nela a Alcoviteira, a mulher mais velha de negro, promove o encontro entre o jovem de casaco encarnado e a mulher mais nova, com proveito para si própria, para si, Alcoviteira. Se investigássemos melhor, saberíamos pela indumentária do rapaz tratar-se de um soldado. A rapariga seria uma jovem prostituta, talvez ainda inexperiente, trocando os seus favores pela moeda de ouro na mão do militar, a qual ela olha com cobiça, a qual serve. Com mais algumas informações suplementares, ficaríamos também a saber tratar-se de um episódio anedótico, corrente na arte holandesa da época, uma cena de papel própria da pintura de género então em voga. Além disso, alguns críticos sugeriram que o homem à esquerda é um autorretrato de Vermeer, um dos muito poucos que ele se conhece. Houve até quem defendesse que se trata de Vermeer posando como filho pródigo, a figura bíblica que, depois de uma vida de dissipação, regressa arrependida à casa do pai. De resto, esta era uma leitura alegórica frequentemente feita a partir deste tipo de representações com intuitos naturalmente moralizantes. Contudo, isto tem pouca relevância para o significado geral da cena aqui presente. O que nela me parece ser absolutamente crucial é o pormenor no centro da tela, a minúscula pincelada de tinta amarela que mal se vê, como se o pintor procurasse sinalizar assim, não só que é no pequeno detalhe que podemos encontrar o sentido global desta cena, mas para além disso, que é nele que está representada a própria essência da arte pictórica, propositadamente reduzida à dimensão de um minúsculo traço de tinta prenhe de significado. Como se dissesse implicitamente, é isto a pintura. Esta breve reflexão pode inclusivamente levar-nos a reconsiderar a posição e a atitude da figura masculina à esquerda, se admitirmos que se trata de um autorretrato do pintor. Vale a pena referir que só numa outra pintura de Vermeer aparece o que alguns creem ser o seu autorretrato. Trata-se de A Arte ou a Alegoria da Pintura, ou O Pintor no seu Estúdio, são diversos os títulos que lhe são atribuídos, e aí ele surge de corpo inteiro, mas sentado de costas para o espectador, entregando roupas semelhantes às do quadro que temos estado a analisar. Note-se roupas essas que já estavam há muito fora de moda.
talvez possamos ver neste detalhe, ou melhor, neste modo de o representar, com essas tais roupas à moda antiga, a tentativa de sinalizar esta personagem como o pintor, a personagem o pintor, que existe num plano de realidade diferente das outras figuras e que aqui funcionaria como o narrador, vulgarmente chamado terceira pessoa. Eu estou aqui a imitar o jargão académico, como já devem ter percebido. Portanto, funciona como se fosse um narrador de terceira pessoa numa narrativa, um narrador que é exterior à cena que apresenta ou representa. Poderíamos então arriscar, e este é o risco que vou correr, uma leitura mais livre e entender que o seu gesto claramente delatório incidiria sobre a mercantilização da arte do seu tempo, representada pela jovem e bela prostituta. Nesta interpretação, o aludido negócio já não seria a prostituição da rapariga, mas antes a prostituição da própria arte. O jogar algo irónico da figura do pintor manifestaria nesta leitura o desencanto amargo de Vermeer perante as consequências daquele que foi o primeiro mercado de arte massificado da Europa, que ele conhecia bem enquanto comerciante de arte, mas que teria também inspirado sérias reservas e alguma, se não muita, ansiedade. Um pintor lento. Seja, porém, qual for a interpretação pela qual se opte, para mim este quadro põe em evidência e resume a importância dos pormenores mais pequenos e aparentemente irrelevantes em qualquer processo de descodificação, quer se trate da pintura, quer de outros tipos de arte, ou mesmo em processos discursivos não artísticos. Dar atenção ao que neles é essencial no manejo das cores, das formas ou das palavras, conforme se aborda em manifestações de índole visual ou verbal, é essencial. Tais procedimentos de leitura e de descodificação requerem aquilo que eu chamaria um olhar próximo, um olhar em que a atenção ao pormenor é de importância decisiva, um olhar que implica um abrandamento do ritmo da leitura. Como já perceberam, mas aqui o termo leitura é em sentido lato, querendo com isto referir-me a qualquer processo de decifração semiótica, quer se trate da contemplação de objetos de arte visual, quer de textos literários, textos não literários, ou até simplesmente de qualquer troca verbal. Abrandar ou desacelerar o ritmo de qualquer ato de leitura, dando uma atenção plena ao respectivo objeto e modo de o representar, são aspectos fundamentais na apreciação da pintura, mas também no estudo da literatura. Tem igualmente importância vital em áreas de índole mais prática, como acontece nos cuidados de saúde, dado que usando estes métodos na formação dos estudantes e profissionais de saúde, estes métodos de leitura, naturalmente, se pode promover e treinar a atenção e a representação de si e do outro. Como bem demonstrou Rita Sharon, na educação médica, a leitura atenta potencia a escuta atenta, que é de importância crucial no encontro clínico. Ao lermos devagar, criamos um vínculo receptivo e afetivo à realidade pregnante da obra que está na gênese e se transforma em olhar crítico. O vai-vem profícuo entre quem contempla e a própria materialidade e espessura semântica da obra, denominando-se cultura. Demorámos cerca de mais ou menos 14 a contemplar este quadro de Vermeer e ficou muita coisa por dizer. Ironicamente, o nosso olhar de ócio incidiu sobre uma cena que representa um negócio. Ora, a raiz de ambas as palavras, ócio e negócio, é a mesma, ainda que elas hoje signifiquem o oposto. Em latim, a palavra negotium é entendida como atividade laboral. E apesar de, com o passar do tempo, a palavra ócio se ter tornado sinónimo de preguiça e inércia, ela nem sempre foi interpretada negativamente, sendo, pelo contrário, entendida originalmente como tempo livre para a reflexão, para o estudo, para o pensamento. E é neste sentido que a entrego aqui. Passamos à segunda parte da nossa aula e que se chama da pertinência da lentidão. Se eu tivesse que encontrar um denominador comum ao longo do meu percurso como professora desta faculdade, eu julgo que seria, sem dúvida, este tipo de leitura que eu chamei ociosa, esta leitura lenta, simultaneamente atenta e que, à partida, apenas se atém à letra do texto sem extrapolações.
Trata-se da tal leitura mínima ou minimal reading, que afinal não é senão um outro nome para algo há muito conhecido, pelo menos nos departamentos de inglês do mundo inteiro, diria, por close reading, leitura próxima ou cerrada, e que aprendi com alguns dos meus professores da licenciatura em Filologia Germânica e com uma das minhas colegas de formatura, morreu precocemente, a Fernanda Soeiro, cuja memória invoco com saudade. Foi esse aprendizado que me permitiu fazer a ponte, primeiro entre a literatura e as artes visuais, a pintura sobretudo, mas também o cinema, e mais tarde entre estas artes e a área da saúde. Este método de leitura gozou de grande popularidade nos departamentos de inglês, sobretudo no mundo anglófono, mas após os anos 70 do século XX foi acusado de historicismo e quase desapareceu para dar lugar a leituras históricas e politicamente informadas. Em anos mais recentes, porém, tem vindo a ser reabilitado em alinhamento com uma tendência em favor da lentidão que desde o início do século se tem vindo a afirmar. E requer, como julgo que ficou claro pela leitura do quadro de Vermeer, ser complementada com informação mais aprofundada de natureza histórica e contextual. No livro In Praise of Slowness, Carl Honoré registra um movimento que a nível global tem reagido à aceleração crescente das nossas vidas, procurando reequilibrá-las pelo exercício e pela recuperação da lentidão nos mais diversos domínios da atividade humana, desde a educação à gastronomia, passando pela medicina e pelo lazer. Ao longo dos meus 46 anos de ensino, nunca abandonei esta abordagem lenta pelo seu potencial didático e pedagógico. O meu desafio aos alunos foi sempre o de evitar que se precipitassem para a interpretação global do texto antes de terem passado pela análise minuciosa da sua linguagem. Era preciso travá-los nesse ímpeto de transcendência, como diria Jacques Derrida, trocar-lhes as voltas e trazê-los de regresso à imanência da palavra, ao seu encanto e potencialidades. Porque a lentidão num mundo cada vez mais marcado pela sedução da velocidade? Na obra A Lentidão, Milan Kundera interroga: por que terá desaparecido o prazer da lentidão? Onde estão os deambuladores de outrora? Onde estão esses heróis indolentes das canções populares, esses vagabundos que preguiçam de moinho em moinho e dormem ao relento? Terão desaparecido com os caminhos campestres, com os prados e as clareiras, com a natureza? Há um provérbio checo que descreve a sua ociosidade por meio de uma metáfora. Contemplam as janelas de Deus. Quem contempla as janelas de Deus não se aborrece, é feliz. No nosso mundo, a ociosidade transformou-se em desocupação, que é uma coisa muitíssimo diferente. O desocupado sente-se frustrado, aborrece, contempla constantemente o movimento que lhe faz falta. Para melhor compreendermos a pertinência de recuperarmos essa lentidão deambulatória em todas as esferas do humano, mas também no que toca aos estudos literários e artísticos e ao seu ensino, e para o mais cabal entendimento do contexto em que vivemos e onde a lentidão foi depreciada, irei recorrer brevemente a dois pensadores atuais, simplificando imenso o seu pensamento, assim. Um deles é um filósofo, Byung-Chul Han, e o outro é um neurocientista, Lamberto Mafra. Muito embora eles olhem para a questão de perspectivas diferentes, complementam-se e convergem na defesa da pertinência da lentidão no mundo atual, que de resto Nietzsche já em 1878 tinha antecipado. Num livro publicado na Alemanha em 2010, Müdigkeitsgesellschaft, a Sociedade do Cansaço, na tradução portuguesa de 2014, o filósofo germano-coreano explica como, num contexto social saturado de imagens, comunicações e estímulos de toda a época, a atenção humana tende a dispersar-se e se torna meramente reativa. Encara este estado de coisas como uma paisagem patológica, causadora de distúrbios neuronais, tais como a depressão, a hiperatividade, o déficit de atenção, a síndrome de borderline e o burnout ou esgotamento. Defende que estas perturbações já não são infecções características, segundo ele, de uma fase histórica anterior, mas antes infartos
cuja causa não resulta da negatividade do outro imunológico, mas que, pelo contrário, se devem ao que ele designa de um excesso de positividade. Segundo Hahn, passámos de uma sociedade disciplinar e disciplinada do trabalho, segundo Michel Foucault, para uma sociedade de produção cujos habitantes já não são sujeitos de obediência, mas sim sujeitos de produção. Enquanto a primeira, a sociedade do trabalho, era uma sociedade do dever, marcada pela negatividade da proibição, a segunda é uma sociedade caracterizada pela positividade do poder, em que fomos transformados em empresários de nós mesmos, existindo num estado auto-induzido de vigilância permanente ao serviço da produtividade. E em que a disciplina já não é imposta a partir de fora, mas antes a partir de dentro. Neste contexto, os indivíduos esforçam-se permanentemente para atingir metas, cumprir objetivos, alcançar sucesso, serem proativos, empreendedores, etc. Conhecem esta linguagem? Esta aparente autonomia esconde uma crescente sobrecarga de trabalho e obriga a determinadas técnicas de gestão do tempo e da atenção associadas ao multifuncionalismo, aquilo que em inglês se designa por multitasking. Ainda que possa parecer um avanço, trata-se de um retrocesso, como afirma Hahn, já que o multifuncionalismo é, e cito, amplamente praticado pelos animais em estado selvagem, sendo indispensável à sua sobrevivência. Diz-nos ainda Hahn, o multifuncionalismo, por um lado, e certas atividades, como os jogos de computador, por outro, produzem uma atenção ampla e pouco profunda, semelhante ao estado de alerta dos animais selvagens. Espero que os meus netos me estejam a ouvir. A este tipo de atenção, ele opõe então uma atenção que ele chama profunda e contemplativa, a única que permite o desenvolvimento da vida cultural da humanidade. Neste sentido, estaríamos então perante uma regressão para uma sociedade do esgotamento. Sujeitas a um excesso de estímulos, a solicitações múltiplas e até simultâneas que requerem resposta rápida, as pessoas tornam-se vulneráveis à fadiga, ao esgotamento e muitas vezes incapazes de se desligarem e de se entregarem ao lazer, a momentos de contemplação desinteressada ou ao pensamento criativo. Para contrariar um tal cenário distópico, só a interrupção, como dispositivo negativo, pode criar os espaços em que uma atenção contemplativa possa desligar-se do próprio e demorar-se sem pressa no outro, quer ele seja um texto, uma imagem, uma música, outra pessoa, outra entidade. É nos momentos de interrupção contemplativa que se criam espaços de descentramento e de respiração. Numa linha de raciocínio semelhante, surge o pensamento de Lamberto Maffei, médico e cientista italiano da área da neurobiologia e autor do livro 2014, Elogio da Lentidão, que chama a atenção para o facto de o cérebro humano possuir mecanismos ancestrais de resposta ao ambiente automáticos, mecanismos rápidos de resposta ao ambiente automáticos ou quase automáticos, mas também mecanismos mais lentos, que apareceram mais tarde na história da evolução humana. Os primeiros são, em grande parte, inconscientes, enquanto os segundos são frutos, de acordo com ele, do raciocínio. Tal como para Hahn, os mecanismos mais rápidos que surgem como resposta à multiestimulação e ao multifuncionalismo são mecanismos de origem genética, instintivos e de sobrevivência próprios dos animais. Eles convergem neste aspecto. Ora, a nossa sociedade parece justamente valorizar o que Maffei designa de pensamento rápido, em detrimento do que ele apelida de pensamento lento. No seu livro, ele propõe-se reabilitar as potencialidades do pensamento lento, dado que as respostas mais lentas foram selecionadas pela evolução e pelo próprio homem com a evolução cultural. Ou seja, elas
elas correspondem a um progresso humano de um estado de mera atitude de sobrevivência para uma situação de maior disponibilidade vivencial e aprofundamento racional. O enquadramento teórico de Maffei, dada a sua formação e especialidade, assenta em aspectos da fisiologia do cérebro humano e do respectivo funcionamento neuronal, área e nada, mas limite-me a transmitir-vos o essencial do pensamento de Maffei. Ao analisar as características temporais do sistema nervoso, há que ter em conta duas modalidades de funcionamento e de reação ao ambiente. Uma de ritmo rápido e outra de ritmo muito mais lento. Isto é tudo a teoria de Maffei. Estas reações, por seu lado, radicam em duas zonas diferentes do cérebro, os seus dois hemisférios. Ao hemisfério esquerdo está reservada a responsabilidade pelo pensamento lento, enquanto o direito é associado ao que Maffei designa de pensamento rápido. Ainda que neste caso ele salvaguarda uma certa liberdade no uso da palavra pensamento, dado que ele vai incluir reflexos inconscientes e inatos alimentados para a sobrevivência, que é o principal objetivo deste hemisfério do cérebro. Já o esquerdo é responsável pela linguagem, que, segundo Maffei, estará na base do pensamento racional. Na evolução da espécie humana, o hemisfério que mais cedo se desenvolveu foi o direito, como seria de esperar, por ser o garante da sobrevivência ideal. O desenvolvimento do esquerdo assumiu-se mais tarde, mas foi decisivo para aquilo que nós chamamos de civilização e cultura humanas. Porém, temos atravessado um momento civilizacional de profundas mudanças favorecedoras da velocidade. Uma velocidade viabilizada pelos extraordinários progressos tecnológicos a que assistimos e que visa aumentar a circulação de mercadorias e de bens de consumo, gerando o maior número possível, com significativos impactos na organização social a nível global. Este estado de coisas cria o que Maffei chama uma... aquilo que Maffei chama uma bulimia de consumos e uma anorexia de valores. Trata-se, afinal, da nossa resposta de pensadores de prazo, como alguém já nos chamou, a uma exaltação no mercado e das vantagens resultantes da venda de todo o tipo de produtos, independentemente do seu valor ou da sua relevância para as nossas vidas. Ora, segundo Maffei, o consumismo é fruto do pensamento rápido, mas também o consumo deve ser rápido, para mudar o desejo de forma igualmente rápida e voltar a comprar. E continuo a citá-lo: o desejo de aquisição do novo não é gerado pelo pensamento lento da reflexão e da utilidade do objeto, mas pelo pensamento rapidíssimo da moda. Isto do pensamento lento transporta consigo memórias, dúvidas e incertezas de raciocínio, o que naturalmente constitui um empecilho para os desígnios do mercado. Tal como Hahn, Maffei acredita que se poderia assistir a um regresso para trás no tempo, ou seja, a um cérebro que tende a usar funções mais primitivas que favorecem na sociedade do mundo globalizado, isto é, na necessidade de ter respostas rápidas, na emotiva, irrequieta, fideísta ideia de otimização do tempo e que este é dinheiro, negócio e por aí adiante. Chegar-se ao paradoxo da globalização na meta última da nossa civilização, produzindo bem um salto cerebral. Para contrariar este tipo de implicações intuitivas, é crucial desenvolver o que Maffei designa de pensamento irrequieto, que ele acha que é propiciado pelo motivo das humanidades, das artes, mas também das ciências fundamentais, pois só a entrega a estas áreas será capaz de tornar o homem mais livre, menos homologado e mais crítico. Também aqui ele converge com Hahn, já que este último vê os espaços de introdução criados pelas artes e pela filosofia o antídoto necessário para combater uma regressão civilizacional. Creio que uma estratégia pedagógica como a da desaceleração da leitura e o convite a sucessivas releituras que aqui defendo contribuirá para dotar os estudantes de instrumentos de resistência a este estado de coisas, permitindo-lhes tornar-se mais atentos, mais rigorosos na análise, mais autoconscientes e mais críticos. Como nos diz Antoine Compagnon, o exercício sempre aberto da leitura permanece um lugar por excelência da aprendizagem de si e do outro, descoberta não de uma personalidade fechada, mas de uma identidade obstinadamente em devir. Terminada a secção 2, passemos à última, análise do poema.
agora para o terreno da literatura, como não podia deixar de ser, e antes de terminar, gostaria de partilhar convosco um poema de um dos autores ao qual dediquei muito do meu tempo. Refiro-me a D.H. Lawrence. O título do poema é Bat, morcego, e faz parte de um conjunto de poemas que Lawrence escreveu sobre animais e que estão incluídos no livro Birds, Beasts and Flowers. E diz assim: Just before we start, I'd say it's an honour and a privilege to be here. Thank you for today. Thank you for all the days that have gone, for all the days since. Sitting on this terrace, when the sun from the west, beyond Pisa, beyond the mountains of Carrara departs, and the world is taken by surprise. When the tired flower of Florence is in bloom beneath the glowing brown hills surrounding, when under the arches of the Ponte Vecchio a green light enters against the stream, flush from the west, against the current of the obscure eye. You see things fly between the day and the night, swallows with spools of dark thread sewing the shadows together. A circle swoop and a quick parabola under the bridge arches where light pushes through. A sudden turning of itself of a thing in the air, a dip to the water, and you think, swallows are flying so late. Swallows. Dark air life looping, yet missing the pure loop, a twitch, a twitter, an elastic shudder in flight, and serrated wings against the sky, like a glove, a black glove thrown up at the light and falling back. Never swallows. Bats. The swallows are gone. At a wavering instant, the swallows gave way to bats by the Ponte Vecchio, changing guard. Bats, and an easy creeping in one's scalp as the bats swoop overhead, flying madly. Pipistrello! Black piper on an infinitesimal pipe, little lumps that fly in air and have voices indefinite, wildly vindictive, wings like bits of umbrella. Bats! Creatures that hang themselves up like an old rag to sleep, and disgustingly upside down, hanging upside down like rows of disgusting old rags, and grinning in their sleep. Bats! In China, the bat is symbol for happiness. Not for me. Ora bem, se no centro da tela de vernier estava a minúscula mas decisiva pincelada de tinta amarela, no centro deste poema está a reviravolta contida na pergunta e na resposta em torno das quais o texto se organiza. A pergunta swallows e a resposta never swallows, bats. E nesta troca dialógica denuncia-se um erro óptico na interpretação do visível, na interpretação da paisagem crepuscular de Veneza até aí descrita no poema. As coisas que voam entre o dia e a noite, enquadradas pelas montanhas de Carrara, pelo rio Aro e pelo Ponte Vecchio, não são afinal andorinhas, mas antes morcegos.
Trata-se de denunciar um erro de percepção sensorial rápida, quase automática, usando o artifício da descodificação adiada, em que uma primeira impressão imperfeita ou precipitada se sobrepõe e temporariamente se antecipa e obscurece o objeto que à partida não foi devidamente identificado. Também aqui, tal como na tela de Vernier, a ambiguidade está presente, ainda que por processos naturalmente diferentes. Foi em parte por fenómenos do tipo da descodificação adiada que se identificou a escrita de Lawrence na sua dimensão descritiva, sobretudo, com as técnicas dos pintores impressionistas das últimas décadas do século XIX. A captação instantânea pelos espectadores de uma impressão visual, variável consoante as condições atmosféricas e de luminosidade, esteve no cerne das preocupações destes artistas, como bem sabemos. Ao desenho preciso e às silhuetas bem limitadas, eles substituíram a mancha colorida de contornos mal definidos, correspondendo no essencial a uma apreensão rápida. Foram, além disso, os primeiros artistas a perceberem-se da aceleração da vida moderna e a replicá-la na fugacidade do instante. Ora, a poesia do presente imediato, como Lawrence chamou a estes seus poemas incluídos no volume Birds, Beasts and Flowers, procura captar justamente a vida em devir, o dinamismo vivo, observável no mundo natural, dando relevo a aspectos fugazes, eventualmente enganadores, como é o caso neste texto, escrito em setembro de 1921 em Itália. Sendo interessante e literalmente central, este fenómeno óptico da descodificação adiada, ele está, contudo, subsumido por uma arquitetura interna do texto que é mais complexa e em que se torna importante identificar outros erros, desajustes ou reavaliações ainda de outros tipos. De facto, o poema alerta para a importância das releituras na apreensão cada vez mais fina do que nele se passa. Adentremos-nos então um pouco mais no texto. É bom que nos detenhamos no início do poema, como sempre recomendo aos meus alunos. O primeiro verso estabelece uma circunstância, um aqui e um agora, que pressupõe ser a circunstância do próprio sujeito de enunciação. Veja-se o uso do daí disse. Logo de seguida, especifica-se o agora, através da repetição da palavra when, que vai protelar o início da oração principal em mais uma estratégia de adiamento e suspense. Já não é só a descodificação que é adiada, é também aqui uma outra estratégia de adiamento. Quando o sol parte, quando floresce ou escurece, quando surge uma outra luz debaixo dos arcos da Ponte Vecchio, é para estes processos que se vai adiando a oração principal. E ao mesmo tempo que se enumeram os elementos meteorológicos e topográficos. Quando, por fim, essa oração principal surge sob forma imperativa, levando os olhos, verá as coisas voando, o leitor é surpreendido e sente-se ludibriado nas suas expectativas, porque o texto o envolve de repente, ao interpelá-lo diretamente, tornando, afinal, a ele próprio e não ao narrador, em destinatário e responsável pela percepção. Look up and you see things flying between the day and the night. É ele, afinal, o espectador ocioso desta paisagem crepuscular. Ao darmos por adquirido que os primeiros versos do poema remetiam para o eu, o da voz que narra, logo somos surpreendidos pelo facto de perdermos de vista essa voz imediatamente a seguir. A anulação dessa ambiguidade inicial, foi a escolha de um dos mais hábeis tradutores da poesia de Lawrence. Refiro-me ao professor João de Almeida Flor, colega, amigo, professor, e que aproveito para saudar e homenagear, e de cuja excelente tradução fiz aqui uso. A versão que Almeida Flor propõe remete inequivocamente para um eu. Anoitece e eu sentado neste terraço. Mas a habilidade da fórmula inglesa, at evening sitting on this terrace, mantém-na aberta a outro entendimento, deixando espaço para a dúvida quanto ao sujeito da observação, que tanto pode ser o eu que enuncia e narra este episódio, como pode tratar-se de qualquer outro observador em idênticas circunstâncias. Na hora e na luminosidade indistintas do entardecer, naquele sítio específico, qualquer observador, ao levantar a cabeça, veria ao mesmo coisas voando. Mas que coisas? A um primeiro olhar, andorinhas. Ora, esta primeira impressão é corrigida por um ajuste óptico
promovido pela razão, que nos alerta para o facto das andorinhas não voarem tão tarde e pela reação de temor e estremecimento físico que se apodera de quem reconhece afinal cantar dos morcegos e sente-se no ganho uma reputação, enquanto os morcegos descem fora do luz. Não se trata então apenas de corrigir um erro de percepção, mas também de retificar um erro de identificação. Além destes aspectos, seria interessante atendermos, não podemos tentar fazer isso tudo, não há algo que tem que ser atendermos à sonoridade, ou melhor, às diferentes sonoridades deste poema e ao contraste que é possível observar entre a doçura audível nos primeiros versos, caracterizados por uma liquidez suave e melancólica tão bem captada pelo Nico Apizeu, e o nervosismo dinâmico, frenético, mas agreste dos versos da segunda parte do poema. Além disso, em termos cinéticos, em termos de movimento, há também uma oposição entre o movimento unificador do voo das supostas andorinhas, que vai surgindo luz e sombras, e o antagonismo do voo frenético dos morcegos lacerando o céu. Também as comparações já apareceram e as metáforas usadas para caracterizar os morcegos merecem uma chamada de atenção pela sua conotação fortemente negativa. Não sendo um dos poemas mais comentados deste autor, a tendência dos críticos foi fazerem dele uma leitura autobiográfica. De resto, a mesma foi maioritariamente seguida em relação a um outro poema de Lawrence, este muito mais conhecido, tenho a certeza que a maior parte dos meus colegas aqui o conhecem, e que é Snake, Cobra. Assim entenderam, em relação a esse poema, os críticos entenderam a voz que fala no poema como sendo a do poeta, relatando uma experiência vivida, um encontro com uma cobra junto a uma fonte. Isso mesmo aconteceu com Keith Sagar, colega e amigo desaparecido em 2013, e aqui também homenageei com saudade. Se em 1966, no seu livro The Art of the Edge Lawrence, Sagar optara por ler Snake como um episódio autobiográfico, já na obra mais tardia, de 2008, The Edge Lawrence Code, o crítico corrige essa leitura e afirma: torna-se perfeitamente claro que o narrador não é Lawrence. O poema não resultou, como aparenta, de uma experiência imediata vivida pelo poeta, antes pelo contrário, ele é, segundo Sagar, um pequeno mito informado por mitos antigos, arquétipos psicológicos, anos de leitura intensa e, pelo menos, por 2 outros encontros com cobras, embora muito diferentes. Resta dizer que o Sagar foi também biógrafo de Lawrence e conhecia muitíssimo bem a obra e o contexto. A leitura que aqui vos proponho de Bad segue este mesmo raciocínio, este segundo livro. O episódio que o leitor é convidado a testemunhar, mais do que isso, que o leitor é convidado a viver por narrativa poética interposta, não relata uma experiência do poeta, não é autobiográfico, mas é antes uma pequena ficção, em que os protagonistas humanos são subsumidos por um coletivo de leitores ou espectadores, caracterizados por serem oriundos de uma cultura que lida mal com os seres, que tem preconceitos culturais que interferem com a experiência direta desses animais. Então, mais do que expressar uma experiência do poeta, de leitura também possível, naturalmente, eu acho que no poema se encena a denúncia de um preconceito cultural, da arbitrariedade de um olhar sobre os morcegos que é ditado pelos maneirismos culturais de um certo tipo de observador branco e ocidental. Daí a referência à China no final do poema. In China, the bat is symbol for happiness, assinalando o constrangimento cultural e a correspondente diferença na apreensão do mundo. O eu que surge no verso final, not for me, poderá referir-se apenas a um desses observadores ocidentais, turistas com quem Lawrence foi cruzando nas suas muitas deambulações pelo mundo e que ilustram o determinismo dos reflexos condicionados aos quais, enquanto membros de uma dada sociedade, é difícil, se não mesmo impossível, fugir. Mas, nesta altura da sua vida, esse determinismo, esses reflexos já não coincidiam plenamente com a atitude do poeta. E essa diferença de atitude torna-se bem visível num outro poema do mesmo volume, como é o caso de Fish, Peixe, em que Lawrence recria exemplarmente os movimentos fluidos de um peixe na água e perfeita integração no seu meio ambiente, sem, contudo, ter a pretensão de compreender o mistério da sua diferença. O que está em causa nesse poema, Fish,
é antes um ato de prestar atenção ao outro, com total abertura de espírito, reconhecendo que o homem não é, afinal, a medida da criação. Pode dizer-se então que no poema Bad temos o poeta olhando para os outros do seu grupo, para o seu mundo, visto de forma distanciada e crítica, e apontando o dedo a um olhar preconceituoso e precipitado sobre o mundo animal, tal como na tela de Vermeer, o pintor se distancia e aponta ironicamente para a corrupção mercantil do seu tempo, nas relações humanas, mas também na arte da escritura. Mas ambos o fazem de modo subtil, não imediatamente discernível, requerendo, portanto, uma atenção mais fina e curada, capaz de abarcar todos os pormenores, ambiguidades e possíveis interpretações. Conclusão breve. Lawrence foi o autor que escolhi tratar na minha tese de doutoramento, em que pude contar com a orientação e os inestimáveis conselhos da professora, colega e amiga, Helena Paiva Correia, a quem publicamente agradeço por todo o apoio e incentivo ao longo de muitos anos. Vermeer foi o pintor que incluí na lição das minhas provas de habilitação. Depois disso, o meu percurso desviou-se para a área interdisciplinar das humanidades médicas, que pude trazer para esta faculdade o apoio indispensável e incondicional de muitas pessoas, que são mesmo muitas, e entre as quais me permito destacar, enfim, recordo primeiramente, o professor João Flor, então diretor do CIAU, que apoiou de imediato o projeto, o meu amigo aqui presente, Manuel Silveira Marques, médico e filósofo, que comigo teve a ousadia, eu é que tive a ousadia, de iniciar e dinamizar esse projeto, e a quem aproveito para agradecer mais uma vez. Essa nova área de interseção disciplinar levou-me a procurar outros autores, outros tipos de texto e de imagens que privilegiassem as temáticas relacionadas com a doença, a saúde, a morte, o sofrimento, a dor. Mas em relação a todos eles, continuei sempre fiel à leitura lenta, que procura adentrar-se nos textos, aprofundá-los e neles se demorar, como nesta apresentação tentei ilustrar e deixar claro. É essa leitura que permite experimentar textos verbais ou visuais por dentro. Se é certo que na era atual predomina a rapidez superficial de imagens e mensagens instantâneas, não deixa de ser verdade que, como bem nos lembra José Tolentino Mendonça, é por dentro que as coisas são. É por dentro que as coisas acontecem. Muito obrigada pela vossa atenção. Para não exceder o meu tempo, vou ler o testemunho que me foi pedido. Faço com prazer e com a maior justiça. Como nasceu a aliança entre medicina e literatura
na obra de Isabel Fernandes e da sua equipa. Quais os caboclos das unidades médicas entre nós? Enumero sucinta e cronologicamente as suas notáveis realizações, conseguidas em pouco mais de 10 anos, nos últimos ensaios conturbados. Mas primeiro farei uma brevíssima alusão ao meu modo de cumprir o mandato de Leibniz, que os médicos filosofam e que os filósofos o decidem. Farei, portanto, uma breve alusão a esse meu modo de cumprir este mandato. No fim, evocarei o papel das letras e das ciências humanas em áreas científicas, tarefas a reciprocar necessárias. Recordo as circunstâncias do encontro em 2008 com Isabel Fernandes. Contou-me que assistirei em Toronto uma palestra da professora Rita Scher, uma internista e académica de letras bem conhecida. Ela editou várias promessas da chamada medicina narrativa. E mandou já estar apresentado do IPO e da Faculdade de Medicina de Lisboa. Eu era então investigador convidado por ser reconhecido no Estado de Lisboa. Não nos conhecíamos, pois partilhávamos preocupações e interesses em torno da experiência da doença e do sofrimento. Conhecíamos a obra de Rita Scher e de outros escritores, eticistas, filósofos, médicos e doentes, qualquer coisa que alguns chamam de medicina reflexiva, medicina narrativa, humanidades médicas. Preenchiam, de facto, uma escandalosa falta na ideologia científica e na educação médica, a perspectiva da primeira pessoa. De onde vinha eu, desde os anos 80, com Jorge Coelho e outros colegas, Jorge já falecido, e de quem tenho muitas saudades, o que tivéramos de ordem dos médicos é agora a idade do serviço para o internato de hematologia clínica. Iniciámos de par sessões de trabalho com os especialistas convidados, focando não apenas nas questões de ciência, mas também de ética, de filosofia, de direito, etc. Normalmente a partir de casos clínicos. Muitas vezes ao sábado. E muitas vezes tínhamos dezenas de colegas a assistir. Certo, o professor Fernandes em 85, eu tivera o privilégio de ser admitido no Gabinete de Filosofia do Conhecimento e na redação da revista Análise, entre outras pessoas, o professor Fernando Cardoso, que aqui está. Eu também cumprimento e aqui agradeço todo o apoio que deu ao longo dos anos. Eu era, em adolescente, os pontos de referência de Vieira de Almeida. Vivi na clínica oncológica e aprendi com José Manuel Pereira de Almeida e com Fernando Gil que, e cito de mimesis e negação, nos factos, só raramente os objetos são bem construídos e jamais o sujeito é inteiramente normalizado. Por isso, o regime de decidibilidade das soluções, dos problemas, das controvérsias, dos dilemas morais, só ocasionalmente será claro. As interrogações sobre o sentido, em princípio mal colocadas, nunca conseguem ser perfeitamente recalcadas. Fim de citação. Resumindo muita labuta, no nosso grupo do IPO e com os nossos companheiros de ruta, enumerar alguns seria injusto, lutávamos contra as práticas e o ensino reificador e cominutivo. Na profissão e na esfera pública, assumíamos contra muitas rotinas, contra o laxismo, contra os consensos. Na verdade, eu tive a sorte de descobrir Protágoras e o homem como medida de todas as coisas, e também Hipócrates. E tive a felicidade de assistir a um curso magnífico sobre a medicina grega em Cambridge, dirigido pelo professor Leite. Em anos de doutoramento, a orientação do professor Levantunes e do professor Francisco Ferreira. Mas eu sou um hematologista, de facto, agradeço muito a nossa preocupação. Quais os marcos iniciais de consolidação da chamada medicina narrativa entre nós? Em agosto de 2009, o início do projeto Narrativa e Medicina com sede no CAU. Em dezembro de 2010, o primeiro colóquio internacional, os oradores convidados foram o João Levantunes e a Rita Scher. Desde 2010 até ao presente, ciclos regulares de palestras e seminários. Ainda nesse ano, em 2011, o primeiro workshop de medicina narrativa com Rita Scher, que eu tive também o privilégio de participar, aprendi muito. De 2012 a 2013 ao presente, o início da primeira unidade curricular de pós-graduação, curso livre em medicina narrativa, na Faculdade de Estado de Lisboa. Era, de facto, uma equipa multidisciplinar, bastante interessada, empenhada, bastante ativa, com alguma criatividade, acho eu. De 2013 a 2015, o primeiro projeto de investigação e desenvolvimento, financiado pela FCT. A avaliação foi A nota máxima. Em 2016, eu faço, de facto, 70 anos, e sinto que devo começar a afastar de várias coisas. Esta foi uma delas. Convidei o meu amigo António Barbosa, professor
de Bioética, professor de Psiquiatria, catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Lisboa, para me ir substituindo, e também um colega do IPO, Dr. Francisco Rosário, atualmente diretor de Serviço de Neurologia do Hospital da Luz e que é, na verdade, também o grande urbanista. Em 2017 é criada a Rede Portuguesa de Unidades Médicas. Desde 2018 até 2022, o segundo projeto ID da FCT, designado SHARE. E a continuação de lições de Unidade Curricular Optativa em Humanidades Médicas na licenciatura de Medicina da Faculdade de Medicina do Estado de Lisboa. Em 2019, o primeiro encontro da Rede Portuguesa de Unidades Médicas no Estado de Lisboa. Este ano, convite à lecionação da Unidade Curricular Optativa em Humanidades Médicas mostrar cuidados paliativos da Faculdade de Medicina. Além destas atividades, outras realizações relevantes, quais cito, internalização crescente desde 2011 com inúmeras parcerias e participação em projetos internacionais de integração de investigadores estrangeiros, workshops a nível nacional e internacional, grupos de leitura escrita, hospitais e centros de saúde, intervenções em hospitais, IPO, Hospital de Setúbal, associações de doentes, Associação de Diabéticos de Portugal e NIOS, organização de colóquios internacionais em 2015 e 2021, publicações, tese de mestrado, doutoramento, etc. Como veem, a lista é verdadeiramente impressionante para 10 anos de trabalho. Penso, sob qualquer padrão, na Universidade Portuguesa não é muito habitual ter-se isto. Porque em nenhuma Universidade Portuguesa, infelizmente, e mais, o trabalho interdisciplinar, envolvendo várias escolas, etc., é absolutamente notável. Perguntar-se-á qual foi o impacto das escolas médicas e de enfermagem, quais os resultados efetivos desta forma de restituição da palavra ao doente, desta nova velha textura da velha filantropia hipocrática. Como acolheram as estruturas oficiais, ordens, sociedades científicas, unidades de saúde, etc., estas iniciativas de amor à arte, não diria hipócritas, de filotecnia. Continuaram miúpes, cativas de legítimos, espera-se, interesses corporativos? Não será, por exemplo, necessário e urgente o trabalho, a organização, o repensar do organismo e do corpo, das honoráveis dualidades empedoclianas, pós-galénicas, neodarwinistas, do corpo que se é e do corpo que se tem? Uma das causas pelas quais estas questões dificilmente entram nas atividades formativas curriculares das faculdades de medicina e no cotidiano das práticas dos hospitais e clínicas é simplesmente, e para mim isto é uma evidência, a escassez de tempo, de facto a velocidade com que se tem que trabalhar, a falta de lentidão para pensar, uma escassez de tempo para satisfazer uma rotina pesadíssima, a exigência permanente de atualização científica. Outras são, sem dúvida, a complexificação crescente dos objetos, digamos assim, a pressão demasiado técnica e ou mercantil do ofício, esquecendo a pessoa doente, ignorando escandalosamente as chagas da humanidade, visíveis para quem quiser ver nestes 3 anos de pandemia, ou nestes últimos 3 meses da guerra na Ucrânia. E visíveis até talvez por antecipação, quase profeticamente. Mas suspeito que há razões de fundo são as mais determinantes entre elas a falta de sensibilidade, a perda de sentido do outro, o sistema de medida curricular vicioso, o desgosto dos cuidados do corpo, uma atmosfera cultural e mediática e política em geral que faz de conta e de vale tudo. Eu penso ao parente, como é possível haver uma campanha tão intensa de proteção dos animais e de combate às touradas, etc, etc. Ocorreu muito pior que as touradas são os jogos de futebol. São uma instituição nacional. Sob várias perspectivas. De facto, piores são touradas com seres humanos. E também uma indústria esquisita, com outras implicações. Não faz de conta no nosso meio de pensar e no nosso meio mediático impressiona muito. Ora, o ato médico, o ato terapêutico, seja consolador, catártico, preventivo, curativo, paliativo, reabilitador, reparador, etc., transformou-se muito e é cada vez mais efetuado em equipa e pluridimensional. E até, cada vez mais, virtual, digital, numérico, como dizem os franceses, que é quase a completa profissão da clínica. Também ninguém está muito preocupado com isso, parece. Dentro dos órgãos médicos me parece preocupado. A figura pública legal
o moral do médico assistente, sobretudo no Hospital de Gil. O serviço clínico, a decisão médica singular, ainda resultam de um dever por pluralidade e textualidade, do duplo ciclo fenomenológico, da parte ao todo para tratar a parte, isto na verdade é Platão, e hermenêutico, de toda a parte para compreender o todo. E Platão cita Hipócrates. Tenho de concluir. Posso estar enganado, todos temos filtros categoriais e ideológicos. Por isso, é tão importante dar voz aos doentes e ensinar os profissionais a escutá-los e a respeitar a sua autonomia. Aí estão agora as unidades médicas para a sua produção, transmissão e concretização. A minha admiração e reconhecimento à Isabel Fernandes, para a sua equipa, e vejo aqui algumas caras muito conhecidas e estimadas, os meus votos e a minha esperança para os seus continuadores. Obrigado. Boa tarde, Sr. Diretor, Sr. Miguel Tana, Sr. Mário Solar, caros colegas, caros amigos, familiares e querida Isabel, permita que eu trate assim. Ora, se estamos hoje aqui reunidos, é ao fim e ao cabo para corroborar uma coisa que o Sr. Miguel Tana há pouco referiu. Estamos aqui porque não aceitamos uma última lição. Queremos mais lições. É isso que nos traz aqui. Pode ser, de facto, uma lição de fecho de um capítulo, de um livro de índole académica, algo em que muito se aprende, onde vamos utilizar muitas frases para citar em outros momentos igualmente académicos, mas é um longo capítulo que foi sendo preenchido por variadíssimas lições e com muitos ensinamentos. Ensinamentos que foram transmitidos a inúmeros alunos, desde os licenciandos que tinham as suas primeiras lições na introdução à literatura, ou aos mesmos licenciandos que um bocadinho mais à frente, ou aos mestrandos e doutorandos que iam aprendendo caminhos na literatura inglesa, em especial do século XIX e do século XX. E assim ele ia enriquecendo, se calhar não com a lentidão desejada, mas enfim, sobretudo desde os semestres, mas iam enriquecendo a mente e o gosto. Mas a nossa querida Isabel foi mais longe e explorou, como já vimos, outras expressões artísticas. E lembro outra grande lição, precisamente nas provas de agregação, onde ouvi essa lição sobre o quarto de Vermeer, rapariga com o brinco de pérola, associado a um livro do mesmo título, a um filme do mesmo título. Era o incentivo e o desenvolvimento dos estudos interais. Mas as lições continuaram também em outros domínios. Foram lições o modo como estabeleceu a relação entre o ensino e a coordenação de áreas específicas, como a coordenação da literatura inglesa, ou mais abrangentes quando foi diretora do Departamento de Estudos Anglísticos, tarefas onde a sua capacidade de meticulosa organizadora, a par de uma visão alargada da escola e da sua missão, foram extremamente pertinentes. E porque professora significa mais do que transmissora de conhecimentos, implica também a sua criação e o florescimento desses conhecimentos, a sua atividade letiva sempre se aliou num feliz casamento ao trabalho de investigação, uma vertente alimentando a outra, inovando, não deixando de definhar as áreas tradicionais, a nossa literatura, se quisermos pura e dura, mas abrindo caminho a novas formas de olhar as humanidades, ao mesmo tempo que recuperava olhares perdidos. E esse trabalho
dedicado à investigação, desenvolveu a professora Isabel Fernandes no CAU, no Centro de Estudos Anglísticos, onde, além de investigadora de obra publicada, longa obra publicada, teve variedíssimas responsabilidades. Primeiro, nas antigamente chamadas linhas da ação, a linha da ação número 4, as literaturas e culturas de expressão inglesa, diálogos interartes e interculturais, onde esta interdisciplinaridade já era debatida, estudada e desenvolvida, e claro, depois no grupo da literatura inglesa e mais tarde um pouco a direção do centro, onde deixou marca difícil de igualar. E o seu empenho no domínio da investigação de facto levou-a a estas aventuras de que o professor Silvério Marcos tão bem falou e que, portanto, não vou agora atrever-me aqui a abordar. Mas temos que sublinhar que ela também enriqueceu o CAU com o seu projeto pioneiro, primeiro o das humanidades médicas, depois o da narrativa em medicina e agora o do SHARE. Projetos que combinam áreas disciplinares que muitas vezes estão quase de costas voltadas num divórcio que cada vez se torna mais incompreensível porque empobrecedor. E destas múltiplas atividades ficou a prova, ou as evidências, como agora se usa tanto dizer, não é? De facto, eram evidentes depois de tudo o que a professora Isabel Fernandes vinha a fazer ao longo dos anos. Não era preciso prova laboratorial, eram evidências. Eram evidências em publicações que espelham essa reflexão maturada ao longo dos anos e que se continua, eu não digo até hoje, até amanhã, até depois da amanhã. Não é? E claro que seria muito ambicioso e no tempo esgota-se para estarmos aqui a falar de todos os seus contributos. Resta-me dizer aquilo que colegas, várias gerações de alunos e colaboradores, intra e extramuros, puderam e podem testemunhar, é a contínua lição de empenho na missão, a serena firmeza em momentos de decisão, a atenção amável aos membros das equipas com que têm vindo a trabalhar. Sensata, discreta, são palavras que ouvimos repetidas e que facilmente associamos ao seu modo de agir e de estar. E bem merecidas são, porque, de facto, o que nos fica, e digo isto a título pessoal e institucional, é estima e consideração e, claro, ficar a aguardar 9 capítulos de uma lição de pequenas, grandes coisas para que continuemos a aprender com quem sabe ensinar deleitando. Muito obrigada. Boa tarde. Cumpre-me encerrar esta sessão. Saúdo desde já o diretor da faculdade, professor Miguel Taman, diretora do CAU, professora Adelaide Serras, o professor Silvério Marques, senhora diretora das LACs aqui presente, caros colegas, caros amigos, estudantes, familiares, querida Isabel, desculpa lá, agora é mesmo assim que te vou tratar. Eu queria apenas, não vou tomar obviamente mais tempo, queria apenas retomar algo que foi identificado pelo professor Miguel Taman no início e que tem a ver com aquilo que nós podemos considerar os rituais académicos que fazem parte do nosso cotidiano. Isto que estamos aqui a viver hoje é um ritual. Há rituais que são francamente previsíveis, como o ritual do início do ano letivo, rituais que são obviamente codificados, francamente previsíveis, o que leva inclusivamente alguns de nós, alguns colegas, a considerar que, enfim, uma perspectiva um pouco melancólica, que não vale a pena estar presente porque
está-se a repetir aquilo que já aconteceu no ano anterior. Estes colegas são assim uma espécie de, respeitando obviamente essa posição, uma espécie de católicos não praticantes em termos seculares, porque de facto o ritual é sempre uma experiência transformadora. O ritual nunca é igual, independentemente dos procedimentos poderem ser os mesmos, das hierarquias serem as mesmas, mas os intervenientes são sempre diferentes, mesmo quando são os mesmos. E as circunstâncias que nós estamos a viver são também elas sempre diferentes. E por isso mesmo há uma experiência obviamente transformadora em cada ritual que se repete. E depois há aqueles rituais que são mais ou menos insólitos, que são inesperados, um doutoramento honoris causa, uma última lição, não estão previstos e simplesmente acontecem, mas são também rituais. E neste caso aqui a experiência transformadora eu acho que é particularmente relevante, porque traz ao de cima a identidade, por exemplo, de quem recebe o doutoramento honoris causa. Nós ouvimos o elogio, alguém faz o elogio, e quando ouvimos esse elogio já não é anterior ao elogio que ouvimos em relação a outra personalidade, ouvimos as palavras de agradecimento e essas palavras são necessariamente diferentes. Ainda há poucas semanas tivemos essa oportunidade, uma intervenção brevíssima, que foi ao mesmo tempo bastante iluminadora para aqueles que estiveram presentes, por parte de quem recebeu o doutoramento honoris causa, o que significa que, embora os procedimentos fossem os mesmos, os rituais fossem os mesmos, os passos tivessem sido os mesmos, a experiência foi de facto uma experiência diferente e transformadora para todos aqueles que ali estiveram. E neste caso concreto, que é o da última lição, experiências que, enfim, são, digamos que relativamente flutuantes em termos do espaço universitário e dentro da própria escola. Há departamentos que têm mais essa tradição, outros que têm menos essa tradição, mas é de facto um ritual que nos confronta sistematicamente, de facto, com uma experiência transformadora, porque o que está aqui em causa é a identidade de quem profere a última lição. E, parafraseando ontem o Papa Francisco, por causa da canonização de Charles de Foucault, ele dizia, portanto, não há santidades fotocópias. E eu diria que não há universitários fotocópias, e portanto, e não há académicos, scholars fotocópias. Aquilo que nós tivemos hoje, esta experiência que tivemos hoje aqui, foi exatamente isso, a experiência de que não há scholars fotocópias. Tivemos a oportunidade de viver um momento único, um momento num ritual que terá eventualmente semelhanças com outros rituais que tiveram lugar nesta escola, se calhar até não há muito tempo, e no entanto a experiência hoje foi de facto uma experiência diferente. Isso foi uma experiência diferente que nos faz parte, enfim, que nos faz sentir membros de uma comunidade, porque, enfim, aqui não quero entrar um pouco também na melancolia, mas, enfim, de facto o tempo passa e, como já dizia o livro do Ben Sirá, há uma geração, outra geração virá e outra geração virá, e de facto neste percurso pelo tempo já houve uma geração antes, houve uma outra geração, outras gerações já estão, outras virão, o tempo passa, as experiências vão ficando e estou certo de que a persistência de um determinado tipo de memória, a persistência de um determinado tipo de exemplo, de exigência intelectual, eu já agora gostava, portanto, Sense and Sensibility, nós com a Isabel, porque de facto, eu peço desculpa, isto é um clichê, porque toda a gente, quando se pensa na Isabel, pensa-se imediato na Jane Austen, neste sentido, como é evidente. E portanto, e este é de facto um momento que eu me sinto particularmente privilegiado por poder partilhar convosco, particularmente privilegiado por poder estar aqui convosco neste momento, testemunhar em relação a uma colega que nos é muito querida, que me é muito querida, e perante isto tudo a única coisa que me resta dizer é que, com a autorização do Sr. Diretor da Faculdade, dou por encerrada esta sessão. Muito obrigado.